O Japão, como todos sabem, não é um dos lugares mais seguros do mundo se a gente pensar no lado sobrenatural dele. E claro, não tem como deixar de falar que quando o assunto é sobre terror, ele é um dos que mais se destaca no gênero. E quando se trata de terror com fantasmas femininos, aí sim a gente chega no fundo desse poço. E nesse canal, eu nunca vou deixar de falar que o terror japonês é um dos mais perturbadores que existem. Tipo, quem nunca se traumatizou com aquela cena do filme O Grito, pelo menos alguma vez na vida? Mas enfim, nesse vídeo eu decidi trazer um lado mais sobrenatural e perturbador do Japão, focando especialmente nas entidades femininas. Então já prepara um canto escuro e uma pipoca, que a gente vai passar um bom tempinho juntos a partir de agora. Então editor, apaga as luzes pra gente e vamos começar esse vídeo. Yuki Onna, também conhecida como Yuki Musume, Yuki Hime e outros nomes, dependendo da região e da história. E a origem da Yuki Onna se remonta ao período Muromachi, com lendas que se remetem a essa época. E ela é frequentemente descrita como uma mulher alta e bela, com cabelos longos e escuros, e com uma pele pálida ou até mesmo transparente, ao ponto de quase se misturar com a paisagem da neve. E os seus olhos são capazes de causar um tipo de paralisia, onde a sua vítima fica completamente congelada e imóvel. E segundo a lenda, ela tenta se aproximar de sua vítima e tenta a seduzir. E é claro que as suas vítimas são principalmente os homens. E se caso a pessoa cair em sua armadilha, a Yuki Onna pode até mesmo ter relações com a pessoa, o que faz com que a vítima perca totalmente a vitalidade e o calor de seu corpo, e eventualmente morrendo com uma espécie de hipotermia. E ela supostamente tem a capacidade de andar pela neve sem deixar suas pegadas. E então ela vai embora sem sequer deixar algum tipo de rastro. A Kushisaki Onna é uma entidade do folclore japonês, mais associada a lendas urbanas, e ela é descrita como uma mulher misteriosa que usa uma máscara para esconder o seu rosto, e ela supostamente carrega com si uma tesoura ou uma faca, e ela é frequentemente retratada como uma mulher alta com cabelos longos e escuros, e o que mais marca sua aparência é uma cicatriz em sua boca, que vai literalmente de orelha a orelha. E de acordo com a lenda, a Kushisaki Onna aborda suas vítimas fazendo uma pergunta específica, que é a seguinte: você me acha bonita? E se a resposta for não, ela ataca a pessoa com sua tesoura, fazendo com que a vítima, digamos que não consiga respirar mais. Mas se a resposta for sim, ela mostra a cicatriz em seu rosto e repete a pergunta. E dependendo da resposta, ela vai desfigurar a pessoa, imitando a sua própria aparência. A Nure-onna é um yokai do folclore japonês, com a aparência de uma criatura reptiliana, com uma cabeça de uma mulher e o corpo de uma cobra. E em algumas lendas, ela é descrita como um tipo de monstro marinho, e ela possui outros nomes, sendo conhecida também como Nure Yomeijo. E os hábitos da Nure-onna podem variar de acordo com a lenda, mas ela é frequentemente associada ao consumo de humanos, e sua personalidade e aparência não são totalmente definidos no conto. Mas na região de Iwami, a Nure-onna é descrita como uma figura misteriosa, e ela supostamente aparece no mar, oferecendo um bebê a alguém. E se a pessoa aceitar segurar essa criança, o bebê se transforma em uma pedra pesada, e a vítima é atacada e devorada pela Nure-onna. As Izu-onna são um tipo de vampiras marinhas, e elas são conhecidas por sua aparência sedutora, e com o objetivo de atrair suas vítimas antes de atacá-las. E segundo a história, elas usam seus cabelos para drenar o sangue das pessoas, como se fosse um tipo de presa. E quando a pessoa tem o sangue drenado pela Izu-onna, eventualmente a pessoa vai dessa para melhor. E essas criaturas possuem um tipo de magia, podendo cantar para atrair suas vítimas, ou até mesmo gritar para atordoar aqueles que estão próximos.
o que é bem parecido com as sereias tradicionais. E elas também têm a habilidade de se disfarçar de pedras quando não querem ser vistas. E além disso, em alguns contos, elas podem crescer e ficar de tamanhos imensos, capaz de esmagar um navio inteiro, se ela quiser. A Futashi Onna significa literalmente mulher de duas bocas, e ela é caracterizada por possuir duas bocas, uma normal no rosto e uma segunda na parte de trás de sua cabeça, escondida entre o seu cabelo, e é na qual ela supostamente usa para se alimentar de suas vítimas. E a origem da segunda boca da Futashi Onna é associada ao comportamento de uma mulher que não come o suficiente. Isso pois desde sempre o Japão tem um padrão de beleza muito elevado em relação à aparência, e isso se reflete ao ato dos jovens levarem muito a sério esse padrão. Mas na lenda, isso é retratado de uma maneira um pouco mais pesada, onde a mulher é esposa de um homem arrogante que a deixa sem comida, e como consequência, uma segunda boca surge na parte de trás de sua cabeça, e essa boca exige comida constantemente, e se ela não for alimentada, ela pode gritar o causador intensa à mulher, chegando que ao ponto de que a boca quase que literalmente agir por vida própria, e a sua fome é insaciável, o que faz com que ela tenha que comer o dobro do que o normal. A Honeoná, como no seu próprio nome, significa mulher de osso, e a Honeoná é representada como uma mulher com uma figura óssea e com poucas partes de seu corpo cobertas por carne ou pele. E a origem dessa lenda tem vínculos relacionados à lenda do Batondoro, que segundo a lenda de Batondoro, é uma mulher esquelética que carrega uma lanterna decorada com flores de hiponêmia e visita a casa dos homens que ela amou quando ainda estava em vida. E na história, ambos se relacionam tanto fisicamente como de outras formas. Mas certa noite, o vizinho os vê e percebe que o homem estava abraçado a um esqueleto ao invés de uma mulher viva, onde então apenas os demais podem ver a verdadeira face da Honeoná, enquanto o indivíduo que está sobre o feitiço a vê como uma mulher simples e normal. As Takaoná são yokais frequentemente que se disfarçam como mulheres simples e caseiras, porém possuem a habilidade de alongar ou esticar os seus corpos, e até mesmo crescer alguns metros de altura. E esses seres são muito mais comuns no distrito da Luz Vermelha, como bordéis e yukakos, que eram locais que estavam em seu auge durante o período Edo e o pós-guerra no Japão. As Takaoná são bastante comuns e frequentes espionando a janela dos bordéis, e digamos que ela espia um casal em seu momento íntimo e suspeito, e o seu comportamento, embora geralmente não seja agressivo com as pessoas, envolve ela assustar ou assediar aquelas pessoas que estão fazendo aquilo que eu não posso dizer aqui, porque eu ainda quero monetizar esse vídeo. E ela supostamente faz isso tudo movida por ciúmes, pois segundo a história, elas nunca puderam experimentar tal ato em vida, e que tomada pelos ciúmes, acaba se transformando em uma criatura que possa espiar as pessoas e provocar alguns sustos. A Oniobo é um tipo de yokai do folclore japonês, também conhecida como a Mulher Azul ou Espírito Ogro, e esses espíritos costumam habitar mansões abandonadas, especialmente aquelas que pertenciam a famílias nobres que foram arruinadas. A Oniobo assume uma forma antiga de dama da corte, vestida com kimonos de múltiplas camadas de uma era passada. Trajes esses que eram considerados bem chiques na época, mas agora estão rasgados e infestados por traças. E os seus rostos são pintados de branco, no estilo tradicional das damas das cortes, com sobrancelhas altas e dentes escurecidos. E a sua aparência é a aparência de uma pessoa velha e enrugada. E esses espíritos costumam habitar as casas abandonadas de famílias de nobres caídos ou de pessoas que as deixaram para trás. E segundo a história,
esses espíritos, eles meio que ficam se arrumando, como se estivesse esperando por alguém, e que supostamente nunca retornará. E quando um intruso entra na casa da Oniobo, ela repentinamente os devora por inteiros, e depois volta a esperar, como se estivesse esperando por alguém. E bom, sobre essa criatura, eu não tenho muito o que falar, além de que ela tem uma origem bem antiga. Mas se você está pensando em invadir uma casa abandonada, especificamente no Japão, é uma boa ideia não topar com uma dessas no meio do caminho. As Harioná são criaturas que vagam em busca de vítimas, que geralmente são homens jovens e solteiros. E quando encontram alguém, tentam atrair sua atenção, dando um sorriso. E se o sorriso for retribuído, elas atacam, soltando os seus cabelos, e as pontas começam a se mover rapidamente, e em seguida capturam a vítima. E na história, não conta exatamente o que ela faz com a pessoa, mas cita que a pessoa pode ser prejudicada fisicamente e até mesmo perder a sua vida. Mas existe uma maneira de escapar da Harioná, onde se a pessoa conseguir correr até a sua casa e se proteger atrás de uma porta resistente, pode sobreviver até o amanhecer, que é quando essa criatura desaparece. E as Harioná são descritas como mulheres jovens e comuns, com cabelos soltos e desarrumados. No entanto, se olhar com atenção, pode-se perceber que as pontas de seus cabelos têm uma forma estranha e afiada. E as Harioná costumam aparecer nas ruas isoladas e monótonas das cidades em busca de fazer as suas vítimas. As Kagyoná são sombras de mulheres que aparecem como vultos em portas e janelas quando não tem ninguém por perto, e elas frequentemente assumem formas de jovens moças, e elas sempre estão acompanhadas por mulheres mais velhas com um tipo de sino pendurados em seu pescoço. E segundo a história, essas sombras surgem mais tarde da noite, especialmente quando a lua está no seu pico de brilho lá no céu. As Kagyoná não fazem nenhum barulho e nem interagem com quem está presente na casa, mas as Kagyoná não fazem nenhum tipo de dano físico às pessoas. Mas ver uma imagem de uma figura que não deveria estar aí já é bizarro o suficiente para dizer que a pessoa não deveria ficar aí. E segundo o conto, em uma casa que uma Kagyoná aparece, pode ser assombrado por mais de um fantasma ou qualquer outro tipo de ser sobrenatural. E ela serve como um aviso de que esse lugar não é seguro para se ficar, onde possa haver outras criaturas que podem sim causar danos físicos às pessoas. A Noreonago significa literalmente garota molhada, e é um yokai que se aparenta com uma jovem com cabelos bagunçados e que está completamente encharcada, como se ela tivesse acabado de sair de um rio ou algo assim. E como seu nome sugere, ela está sempre molhada, com seu corpo pingando água e frequentemente coberta por folhas mortas cobrindo o seu corpo. E essa criatura vaga pelas estradas próximas a rios, pântanos ou leitos d'água, durante especificamente as noites com chuvas fortes. E os viajantes podem acabar se deparando com essa jovem que está supostamente perdida e completamente ensopada por conta das chuvas. E normalmente as pessoas vêm dessa cena tentam ajudar ela, mas quando alguém se aproxima demais, a Noreonago olha diretamente nos olhos da pessoa e sorri. E se o sorriso for retribuído de volta, ela segue a pessoa, ficando ao seu lado para sempre. Porém, a companhia desse ser não é tão agradável e saudável quanto parece, e a exposição a Noreonago pode causar um tipo de desgaste na pessoa. Isso porque ela tem um forte cheiro de mofo ou de pântano, que tende a fazer a pessoa passar mal por conta da exposição. E a única maneira de evitar a Noreonago é ignorá-la completamente e não retribuir o seu sorriso. Caso contrário, poderá perder a vida simplesmente por desgaste e exaustidão extrema. A Wariona é um yokai que se apresenta como uma mulher jovem na faixa de 17 a 18 anos, e ela aparece para viajantes nas montanhas da ilha de Shikoku, e ela aparece especificamente nos dias 9 e 10 de cada mês, e segundo a lenda, ela habita as profundezas da montanha. E segundo a lenda,
pode-se ouvir risadas ecoando em algum lugar dali, distante. E esses são os relatos dos lenhadores e viajantes que vão até a montanha durante a noite. E embora ela tenha uma aparência de uma jovem amigável, ela é de disparado uma das criaturas mais perigosas dentre os yokais do folclore. Quando alguém a encontra, ela sorri e começa a rir, e sua risada é tão contagiante que aqueles que ouvem não conseguem evitar e riem também. E é aí que realmente mora o problema. Mesmo após a Wariona partir do local, a vítima não para de rir, e as pessoas que riem junto a ela continuam rindo incontrolavelmente, e rolando no chão, ficando sem fôlego e incapazes de se levantar, deixando o pulmão completamente vazio e sem ar. E esses ataques de riso podem evoluir para uma febre terrível, que após alguns dias pode mesmo até levar à morte da vítima. Entretanto, mesmo aqueles que conseguem controlar as risadas ainda ficam amaldiçoados para sempre, onde as vítimas começam a ouvir risadas de todos os lugares, das pedras, das árvores, da água e até do vento. E aqueles que encontram com a Wariona tendem a ficar praticamente loucos, onde passam a ouvir risadas ecoando em suas cabeças até o fim de suas vidas. Yunkiko habita regiões montanhosas no norte do Japão, onde neva intensamente durante o inverno, e essa entidade tem uma origem bem interessante e está diretamente ligada com a Yuki-onna. A Yuki-onna pode atacar os homens e até mesmo ter relações físicas com eles. E bom, essas entidades são o resultado dessas relações. Os Yunkiko são espíritos da neve que se assemelham a crianças cobertas com roupas grossas, e como eu disse antes, eles são considerados os filhos da Yuki-onna. Muitas vezes podem ser vistos carregados no braço de sua mãe. Durante as tempestades de neve, os viajantes que cruzam as montanhas podem encontrar uma mulher estranha parada na neve, segurando uma criança que está supostamente enrolada em cobertas. E então, a Yuki-onna pede para o viajante segurar o seu filho por um momento, e se o viajante aceitar, a criança rapidamente se torna pesada ao ponto da pessoa mal conseguir se mover. A neve ao redor deles começa a se acumular e ambos acabam congelando até a morte. Porém, se o viajante optar por recusar o pedido, a Yuki-onna empurra para uma ravina e leva instantaneamente à morte. E segundo a lenda, aqueles que conseguirem carregar um Yunkiko são dignos aos olhos da Yuki-onna, onde a pessoa ganha um tipo de habilidade de força extrema e assim podem sair ilesos disso. As Oshoribaba são bruxas antigas de aparências medonhas, que aparecem nas ruas desertas ou áreas montanhosas próximas ao fim do ano, e o som de seus passos podem ser ouvidos ecoando de longe, como se elas estivessem arrastando um espelho ou algo pesado enquanto caminham. Isso é um índice que marca a presença da Oshoribaba. Suas costas estão levemente torcidas e curvadas, que segundo a lenda é resultado de uma vida inteira de trabalho duro e árduo, e elas carregam com si uma bengala em uma mão e uma garrafa de saquê na outra, e usam um chapéu de palha meio velho e quebrado. E a característica mais marcante dessas bruxas é o rosto envelhecido e coberto por um pó facial branco. E embora ela não interaja diretamente com o indivíduo que a vê, dizem que sua aparência é o suficiente para deixar as pessoas com medo e eventualmente fugirem do local. Porém, se a pessoa optar por ficar no local, ela irá se aproximar da pessoa, pedindo maquiagem ou tentando comprar um vidro de saquê. Mas basicamente, ela não faz nenhum tipo de mal à pessoa. Ela é só uma bruxa com uma aparência estranha que pode causar um certo desconforto a quem a vê. As Shinoya são espíritos de Okinawa que se assemelham a mulheres fantasmas, com cabelos longos e escuros, que aparentam estar molhados. E as Shinoya habitam os rios perto dos cemitérios, onde crianças falecidas foram enterradas. E ela emerge das águas para cuidar do espírito dessas crianças, nutrindo-as na vida após a morte com o seu leite materno. E no Japão, quando uma criança com menos de 6 anos morre, é costume pedir para que uma Shinoya
cuide do espírito dessa criança. Então é deixado caixas de comida no cemitério como um tipo de oferenda. E embora tenham uma aparência gentil e uma natureza maternal, as Shinoyas podem ser perigosas. Quando uma criança viva se aproxima de uma Shinoya, ela pode a nutrir com o seu leite, e é o que provoca um rápido enfraquecimento e leva a criança até a morte. E além disso, se uma criança se aproximar demais da água onde uma Shinoya vive, ela pode a puxar para dentro das águas e digamos que dá um fim nela. E claramente, as crianças não são as únicas vítimas da Shinoya, e sim qualquer um que possa tê-la em sua presença. E as Shinoya servem apenas os mortos, então não é uma boa ideia topar com uma dessas por aí. As Ubumis são espíritos de mulheres que morreram logo após dar o parto, e por conta do apego emocional, meio que as almas delas ficam presas e não podem descansar. E uma Ubumi pode aparecer de várias formas, como uma mulher carregando um bebê, uma mulher grávida ou até um cadáver ambulante, encharcado por um líquido vermelho e carregando um bebê mal formado. E na maioria das versões da história, ela aparece como uma mulher vestida de branco que grita pedindo ajuda para os viajantes. E um sinal de que uma Ubumi pode estar próxima são vários corvos sobrevoando os céus e sons de gritos ecoando aos redores. E se caso o viajante encontre-se com uma Ubumi, ela irá se aproximar lentamente e irá perguntar se a pessoa pode ficar com o bebê dela. E se caso o viajante aceitar, ela eventualmente irá entregar a criança para o viajante, e quando ele olhar para aquilo que era uma criança, irá se deparar com galhos e algumas pedras. E logo em seguida, a Ubumi desaparece como uma fumaça de vapor. Porém, aquele que aceitou seu filho sofre como consequência, onde após o ato, ao decorrer dos dias, irá sofrer com doenças severas que eventualmente farão com que a vítima acabe chegando a seu fim. Mas a Ubumi não é uma criatura hostil, então caso encontrá-la, é só ignorar que eventualmente ela vai desaparecer. A Tsura Onna é uma figura mítica que aparece nas épocas de inverno, e ela é criada, remetida pela solidão que os homens solteiros sentiam. E de acordo com o conto, ela surge quando um homem, em meio a seu estado de melancolia, olha para um pingente de gelo pendurado em seu telhado. E é nesse momento que uma Tsura Onna aparece, e inicialmente ela se parece com uma mulher comum. Sua aparência e comportamento são parecidos com o da Yuki Onna, porém, a Tsura Onna não causa nenhum tipo de mal à pessoa. E diferente dos demais espíritos da neve, ela é uma mulher carinhosa e afetuosa, e a lenda envolve um tipo de romance com o ser humano e essa entidade. Porém, quando a primavera chega, a mulher desaparece, deixando seu parceiro confuso e solitário novamente. E essa lenda em especial não tem nada a ver com morte, e no conto, ela é uma das poucas lendas que digamos que tem um final minimamente bom. Isso se tirar o fato de que o homem volta a ficar solitário. As Hanyas são um tipo de demônios femininos, conhecidos também como Kijo, que se deram origem no Teatro No, que é basicamente um teatro japonês que envolve o uso de várias máscaras. E inicialmente, elas eram mulheres consumidas por sentimentos como os ciúmes e o ódio intenso. E é exatamente isso que as levou a se transformarem nessas entidades. E o nome Hanya também se refere às máscaras utilizadas durante as apresentações, que representa a fúria e o tormento desses espíritos. E dentro do conto, existem 3 estágios de Hanyas, que no estágio 1 se chama Namari Hanya. Elas são um tipo de demônios iniciais, ainda com aparência humana, mas elas são marcadas por chifres pequenos em suas testas. E elas ainda têm um poder um pouco limitado, e elas utilizam magia negra para realizar os seus planos, como invocar espíritos vingativos. E embora seus corações ainda guardem resquícios de humanidade, elas estão caminhando por um caminho sombrio. Porém, até esse estágio ainda é reversível. Estágio 2, Shunari Hanya. São demônios de nível médio, com características mais visíveis, e elas possuem chifres longos e afiados, e algumas presas. E também têm habilidades mais poderosas em relação ao estágio anterior. Essas Hanyas podem ser afastadas com algumas orações budistas, mas são mais perigosas e difíceis de vencer em um confronto. Estágio 3, Honari Hanya. São bem mais poderosas e já se transformaram completamente
em criaturas. Até esse ponto, elas já têm uma aparência mais monstruosa, com um corpo serpenteado e uma capacidade de soprar fogo. Elas usam os ciúmes como uma fonte de ódio, e não existe nenhuma forma de neutralizar essas criaturas. E segundo a história, uma vez que se chega nesse estágio, jamais terá uma maneira de voltar. E bom, nesse vídeo a gente comentou algumas histórias e entidades do Japão, com o foco principalmente nas entidades femininas, que sinceramente foi bem assustador. E esse tema de criaturas do Japão é um dos que eu mais gosto de trazer aqui no canal. Então provavelmente, futuramente vai ter mais coisas sobre, mas por enquanto eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.